Mulheres altas sofrem. Gente, apareceu 2 vídeos pra mim de influenciadoras que são mulheres altas. E elas vão contar situações que a mulher alta ela passa que é desagradável, que causa trauma, que às vezes é bullying. E como a mulher que tem assim uma altura acima da média passa umas situações que muitos de nós não tá sabendo do que tá acontecendo. E eu achei os 2 vídeos eu achei muito interessante, porque eu sou o contrário, eu sou baixinha. E a minha altura nunca foi problema. E depois de um tempo começou a ser. E bora lá conversar sobre nossa altura. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de acessar minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto para vocês todos os dias. Inclusive, eu comprei um microfone novo, postei para vocês. É vlog, é bate-papo e atualizações aqui do canal, os resumos. Então vai lá, me segue e bora lá pro quadradinho. Tá aqui, o primeiro vídeo, gente, é da Agatha Bariense. Tá aqui o arroba dela, quem quiser seguir. E ela vai falar situações que ela não tolera mais sendo uma mulher alta, porque passam por coisas específicas as quais ela não vai mais tolerar. Acabei de ver um vídeo de uma gringa falando sobre coisas que ela não deixa fazerem com ela como uma mulher alta. E eu fiquei assim, porque tudo que ela falou já aconteceu comigo. E parando pra pensar, ela tá totalmente certa. Ela começa o vídeo falando que ela é alta e que durante a vida dela ela começou a perceber que tinham algumas atitudes, principalmente vindo de mulheres que são menores do que ela, que ela começou a perceber que tinha uma certa malícia e começou a não deixar fazerem com ela. A primeira coisa que ela fala é que ela não deixa mulheres ficarem comparando a mão uma com a outra, sabe? Quando você... Mulher alta sabe disso. Quando você encontra uma menina e ela é pequenininha e ela fica, nossa, sua mão é tão grande, deixa eu ver. E fica fazendo essa comparação de mão, que nem a gente costuma fazer com homem, sabe? Quando vê um homem, a gente fica tipo, ai, nossa, você é tão grande. Tipo assim, gata, eu não sou seu homem. Gata, por que você quer comparar minha mão com a sua, sabe? Pra você se sentir pequenininha, pra você se sentir tão fofinha. E eu grandona, e eu... Ah, pelo amor de Deus. Outra coisa que ela falou que ela não deixa mais fazerem com ela é, tipo, mulheres sentarem no colo dela ou quererem... Isso acontece muito e é estranho falar sobre, mas quem é alta sabe que isso acontece. As mulheres veem mulheres altas e elas realmente, na cabeça delas, comparam a um homem. Elas botam, tipo assim, se o Joãozinho tem essa altura e a Agatha também, então a Agatha e o Joãozinho eles são meio parecidos, então eu vou ficar me fazendo de pequenininha pra cima da Agatha. Tipo assim, gata... Não! Ela fala também que parou de aceitar esses comentários sobre a altura dela, tipo, nossa, você é alta, né? Nossa, e normalmente quando a gente escuta alguma coisa assim, a gente fica tipo, sim, é tipo, eu acho lindo mulher alta. Aí você fica tipo, obrigada. Ela falou que ela parou de lidar com isso como se fosse, tipo, falar obrigada, ficar, tipo, sorrindo. Ela fica só, tipo, sim. Porque quando eu encontro uma pessoa baixa, eu não fico, nossa, você é baixinha, né? Ai, a gente não faz isso. Por que que é normal verem uma mulher alta e ficarem comentando sobre aquilo como se fosse completamente sobrenatural? Tipo, hello, hello! Muitas vezes você, como alta, é colocada como a grandona pra outra sair como a pequenininha, sabe? Pra outra sair como a fofinha, pra outra sair como tchicu, tchicu, tchicu. E, sinceramente, talvez não seja tão de bom tom assim a gente ser tão fofinha com elas e aceitarem que a gente seja girafona grandona. Pra outra ser a fofinha, a cuti-cuti. Tu tá criança? Tá criança? Tu quer ser neném? Então é muito engraçado, porque são coisas que acontecem desde sempre, você vai crescendo com aquilo e achando normal. Mas aí quando ela começou a falar, eu fiquei, cara, realmente, por que que? Por que que? Não é natural, não é normal. As pessoas, as outras mulheres, entre elas, não fazem isso, sabe? Mulheres da mesma altura ou com altura parecida. E aí você vê uma mulher alta e acha, chegou no circo, vamos causar. Eu tava pensando sobre, tipo, é meio controverso, né? Porque a gente aprende a lidar com isso a vida toda desse jeito e a, tipo, deixa pra lá, não sei o quê, e vai aprendendo a, né, dar um jeito com a situação. Mas quando eu parei pra pensar sobre o que ela falou, eu falei, cara, realmente, tipo, se pá, eu passei minha vida toda eu estando desconfortável e sendo colocada nessas situações e pra não ficar tão desconfortável assim, eu ria ou então fazia o que era necessário.
Mas eu não sou homem de ninguém, eu não sou, sabe, de outro mundo. Eu tenho 1,80 m, porra. Eu não tenho 2,15 m. Não sou, tipo, hello. E o que vocês acharam sobre? Vocês acham que é meio extremista, assim, você impor esse tipo de limite? Ou não, tá certo, é isso aí mesmo, todo mundo tem que impor limite? Gente, é assim, o vídeo dela, cara, é outro universo. Meu Deus! Não, primeiro, que ela começou a falar da menina baixinha que fica medindo a mão, que fica não sei o que, fica sentando no colo. Ai, gente, me passou uma vibe. Panquequinha de banana. Vou fazer uma panquequinha. É panquequinha de banana. Isso aí me lembra muito panquequinha de banana, sabe? Então, cara, eu já tive amiga alta. E eu sou o contrário, eu sou baixinha, gente. Eu sou mega baixinha. Mega baixinha. E minha altura nunca foi problema. Até eu chegar na fase adulta. Porque agora eu vou contar o quê? O meu relato também. Assim como ela contou o dela, na verdade ela viu a gringa falando e concordou com tudo. E depois ela nos pergunta se nós concordamos. Algumas coisas eu concordo, outras coisas não. Fica pegando na mão e tratando como se fosse um homem, e é verdade, isso acontece, ridículo. Ridículo. Não, tem nada a ver, gente. É respeito pela menina. E a menina, isso, fica tratando tipo desengonçada, grandona. Tem umas maldadezinhas assim no meio de mulher, acontece um negocinho assim. Principalmente quando é mais nova. Olha quando ela falou assim, cara, toda vez que a pessoa vê e vê que você é alta, sempre comenta. Sempre que as pessoas te conhecem, comentam. Pô, eu não fico comentando da altura de ninguém. Aí eu já não concordo. As pessoas, quando me veem pessoalmente, comentam do meu tamanho, falam que eu sou baixinha. Mas, então, eu vou até comentar aqui junto com dela, né? Teve um dia que eu conheci uma moça, gente, que ela é muito alta. Ela é totalmente fora do padrão da brasileira. Mas assim, essa moça aqui, ó, a Agatha tem 1,80 m. Pois essa moça que eu vi é adolescente e tem 1,90 m. Mano, a mina é muito alta, gente. Todo mundo olha pra ela e fica assim. Então não tem como, você conhece a pessoa pela primeira vez e você fala assim, nossa, você é alta. Só que isso não é uma ofensa. Isso é um elogio. Parabéns. Só que sim, é fora do normal. A menina tem 16 anos e tem 1,90 m. É fora do padrão. Então, quando você comenta, às vezes você é pego de surpresa e. Tanto é que quando eu a conheci, eu comentei. Depois disso, eu nunca mais comentei. E ela também não se ofendeu. Que eu também não falei de uma forma ofensiva. Eu falei, nossa, você é alta. Você é linda. Pronto, acabou. Mas, gente, real, a menina era muito alta. Eu nunca vi uma moça tão alta. Isso não é uma ofensa. Só que agora, eu vou defender. Às vezes você vê uma pessoa muito alta e você acaba comentando pelo menos a primeira vez. Porque é uma característica, muitas vezes, fora da curva do seu país. Fora da curva. Não o caso dela, ela tem 1,80 m. Mas às vezes a pessoa é muito alta, cara. Tem homem de 2 metros, você fica assim, nossa, o cara é muito alto. Você tá entendendo? Então, aquele primeiro choque, mas não é uma ofensa, porque ser alto não é tido, né, como ofensa. Só que a pessoa sofre bullying quando é criança, né, quando é adolescente. Principalmente menina. Menino nem tanto. A gente vai conversar sobre os homens aqui. Porque o homem é um outro universo, nada a ver. Aconteceu assim, cara, minha altura, eu sou pequenininha. Eu tenho 1,56, 1,57. Gente, eu sou bem pequenininha, eu sou bem baixinha. E, gente, nunca foi problema. Sabe o que é nunca? Isso nunca foi pauta. Mas nunca foi pauta, gente. Desde a minha adolescência. Porque primeiro tá dentro da média da brasileira, abaixo da média da brasileira e no universo feminino. Isso não é assim, não é tido como algo negativo. Mas a moça também ser mais alta, só que é mais fácil a moça mais alta sofrer bullying do que a moça menor, entendeu? E outra, eu tenho 1,50 m, 1,57 m, 56, sempre tem alguém mais baixinha que eu, sim. Tem aquelas meninas que são bem miudinhas. Ou seja, eu sou baixinha, mas calma aí também, não é de se estranhar muito. Mas eu sou bem baixinha. E, gente, isso nunca foi problema. Até eu ficar adulta. Ou seja, a mulher alta, ela passa por esse bullying, o quê? Na adolescência. E quando ela se torna mulher, a coisa diminui. A gente que é baixinha, mas baixinha, a coisa muda na fase adulta. Todo mundo fica comentando do meu tamanho. Me encontra pessoalmente. Eu vou pra um lugar, eu vou pra outro, eu vou pra. Como Nicole é baixinho, como você é baixinho, como você quer baixinho, como você quer baixinha. Meu tamanho nunca foi problema pra mim. Começou a se tornar. Eu comecei a ficar meio assim, nossa, será que tem algum problema na minha altura? Todo mundo tá comentando. Será que minha altura tá desproporcional? Nunca comentaram da minha altura? Agora tô comentando? Eu tô ficando louca? Mano, não param. Como você é baixinha, como você é baixinha, como você é baixinha. Aí, quando você é mulher, a coisa muda. Porque bonito é mulherão. Você já não tem mais aquela. Não é mulherão de gostosona, eu tô falando assim. É mulher, entendeu? Você já não tem mais aquela pegada, gente. Panquequinha de banana. Entendeu? Você já não tem um panquequinha de banana. Você não tá mais nessa. Igual ela falou, cuti, você não tá mais nessa fase. Você não é mais adolescente, você é mulher. Aí fica aquela coisa de tipo assim: eu ainda tenho a altura de panquequinha de banana. Isso nunca foi um problema, mas não paravam de comentar até a hora que eu fiquei pensando sobre isso. Então, meio que eu acho um exagero ela falar que ninguém é chato quando as pessoas comentam e que não vai mais ser simpática quando as pessoas comentarem. Acho um exagero. Mas ao mesmo tempo eu entendo. Quando muita gente começa a comentar de uma mesma
característica sua que nunca foi problema, de repente começa a se tornar. Você começa a ficar pensativo. Caramba, mano, será que isso é um problema? Não param, mano. Eu vou pro evento, eu faço não sei o quê, vou pra um aniversário, gente, toda hora. Nossa, como a Nicole baixinha. Nossa, como a Nicole baixinha, eu não quero usar salto, porque é desconfortável. Tem que usar, né? Então, eu entendo, só que de outra forma. Me conta que se vocês são altas, se vocês são baixas, se vocês já tiveram noção de como a mulher alta é tratada de forma diferente no meio das mulheres. E também no meio dos homens, eu acredito, não sei. Ela não comentou aqui sobre como é se relacionar, né? Me desculpe, mas na parte de quando você vê uma baixinha, vocês mulheres insistem em dizer que a gente é baixinha. E fazem comparações e até tratam a gente como criança. É o ó. Ai, tá vendo? Não sou só eu, acho que eu tava ficando louca. Eu tenho a sensação de que algumas mulheres mais baixas querem fazer isso pra meio que me desqualificar como mulher. Amo, tenho 1,87, a gata tem 1,90 praticamente. Com 1,72 que tenho, conheço que eu não ia arrumar namorado. Gente, amo ser alta. É elegantíssimo. Passa um ar de seriedade, adoro, verdade. É que 1,72, amiga, você tá dentro da média. É uma moça alta, ok? Coloca salto, fica mais alta ainda. Mas tá na média, você tá entendendo? Aqui a gente tá falando de mulheres que é a partir de 1,80. 1,80, a mulherada, que depois a gente vai falar dos homens, né, que eu falei. A mulherada diz assim, eu só namoro com cara de 1,80. 1,80 pra cima. 1,80 pra cima. Então quando a gente fala que a mulher tem 1,80... Entendeu? Ela tá ali numa altura, realmente, ela já tá mais alta. Agora, 1,72, 1,70, altura ótima. Não tô falando que não, só que você tá dentro da média. Você tá entendendo? Você não ouve comentáriozinho. Nem que você é baixa, nem que você é alta. Às vezes você pode até ouvir que você é alta, mas não é aquela coisa que as pessoas olham na rua. Essa menina que eu comentei pra vocês, que tinha, acho que 1,90, a gente andava na rua com ela, gente, todo mundo olhava. De 1,72 é mais difícil isso acontecer, entendeu? E comigo não acontece também. Baixinha, normalmente o pessoal não fica olhando. Moça, o que alta você é? Assim, eu tenho 1,93. E você? Isso, o Thales. O Thales Maciel tem 1,93. Pensa num cara alto. Aí ele se junta com a moça alta. Todo mundo nasce alto, nasce filhos altíssimos. E aí, cara, lindos, parabéns. Gente, quem é que gosta de ser baixinha? As machos centradas. Então, por que ela tá falando de macho centrada? Por que ela tá falando de macho? Ah, quem gosta de ser baixinha? Gente, pelo amor de Deus, quem é que gosta? É que assim, como eu falei pra vocês, essa questão de namorado. Por algum motivo, muitos meninos tendem a escolher moças mais baixas que eles. Não significa que é baixinha, mas é menor que ele. Mas, gente, eu tenho até insegurança de falar isso. Todas essas mulheres que eu tô falando que são altas, que eu conheci, todas namoram, casaram. Isso nunca foi um impedimento. Então, eu fico até insegura de falar isso. Porque muito homem não tá nem aí. Vou ter que esperar os homens chegarem aqui nesse vídeo e comentar. E aí? Vocês que convivem com homens, que desde a adolescência, meninos, adolescentes, tudo. E como é que é a questão da altura da mulher? Porque ela falou aqui, ó, quem gosta de ser baixinha é macho centrada, entendeu? A verdade é que a altura nunca foi problema, até começarem a comentar. Não é que gosta ou não gosta. Nunca foi um problema. 1,72 m, 1,80 m, 1,50 m. Nunca foi problema. Só a partir do momento que todo mundo começa a comentar e te abordar. Tanto a mulher alta quanto a mulher baixa. Você começa a se questionar. Aí ela falou quem é macho centrada por conta que ela tá dizendo que o homem acaba gostando desse negócio fofinho. Só que eu tenho até medo de falar isso, porque eu já vi muito homem que não... Cara, não tá nem aí pra altura. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Situações de muito ranço que o fato de ter 1,85 m foi instalando em mim ao longo da vida. Na infância, amigas altas, vocês estarão me entendendo. Canela de Sariema, ou seja, os apelidinhos, né? Sempre ser colocada como a última da fila. Cara, que ranço que me dava. Que ódio que me dava. Eu nunca fui a primeira em absolutamente nada na minha vida. Nada. Tudo eu ia pra trás. A carteira, eu tinha que sentar na última carteira. Entendeu? Parecia uma vara de tirar mamão. Inclusive, era um dos apelidos. Com 15 anos, eu já tinha a altura que eu tenho. Então, vamos para a adolescência. Desengonçada pra caramba. Só quem é alta vai entender. A gente caía por tudo. Gente, pelo amor de Deus, meu joelho, por conta da minha querida altura. Aí a gente achando que a adolescência tava difícil, a gente foi pra adolescência adulta, que eu falo que é dos 18, 19 anos ali, entendeu? Que é a fase que começa os namoradinhos. Meu amor. Por que só os tamburete olha pra gente? Nada contra vocês baixos, entendeu? Mas, poxa vida, eu tenho 1,85 de altura, vem um boyzinho de 1,60 m, você quer que eu faça o que com você? Te pegue no colo, é? Não dá, minha gente. Nas baladas, era só os tamburetes atrás de mim. Os tamburetes, no caso, era o que eu ia ter que usar pra botar eles em cima pra conseguir dar um selinho na pessoa.
Tanto é que meu marido, na hora que eu topei com ele pela primeira vez na vida, que eu olhei a altura dele, eu vi que ele era um pouquinho grande, eu falei, é ele, vamos casar, porque tá escasso. Entendeu? Nada contra, gente. Tudo bem você namorar com a pessoa mais baixa, blá blá blá. Mas a gente sabe que a preferência de mulher é um homem mais alto justamente pela sensação de segurança, de se sentir protegida, nhenhenhen. A gente sabe que a gente gosta de um homem grande, entendeu? Mas no meu caso, pra me encontrar um homem grande da minha altura, eu teria que estar sendo flexível. Inclusive, a gente teve que ser flexível em alguns momentos da vida. Mas quando eu achei o meu gigante, eu já catei, entendeu? E a diferença é pouca. 4 centímetros. Coisa besta. Mas já faz uma diferença muito grande na minha vida. Muito obrigada. Quando eu uso o salto, ele fica revoltado. Tipo, quem é ele? Mas aí, voltando pro foco que a prolixidade aqui não deixa, é a mania desses machos de ficar querendo medir tamanho com a gente. Ai, mas eu tenho 1,89 m. Como assim? Eu sou menor que você e você tem 1,85 m. Querido, você não tem 1,89 m. Você é um tampa de pinga. E você acha que você é grande. Mas você não é. Você tá se enganando. Aí você achou uma troglodita pra poder te desmentir. Você não é grande. Cara, é insuportável. Você quer ver adolescência ainda? Como é que tá o clima em cima? Adolescência o quê, menina? Até hoje. Ah, como é que tá o clima em cima? Porque aqui embaixo tá calor. Eu e seu toba. Não tá arrebentado, não? Boca de tremela. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos tá deixando de ser inconveniente? Eu não pergunto pra um mini como é que tá a sensação térmica da Terra, não. Pra uma pessoa pequena. Por que vocês têm que ficar perguntando como é que tá a temperatura pra pessoa grande? E a segunda coisa. Nossa, mas você joga basquete? Você joga vôlei? O que foi? Toda pessoa grande tem que ter um alvará de atleta? Não pode ser só grande, um ser humano normal, não. Nossa, mas e modelo? Por que você não virou? Porque minha mãe era evangélica, caceta. Não podia. Entendeu? Mas vamos tá deixando de ser inconveniente com pessoa alta, porque, por incrível que pareça, a pessoa alta não é patrimônio público, gente. Você está fazendo piadinha e gracinha com a pessoa, não. Entendeu? E quando você tá na rua? Que a primeira coisa que a pessoa faz é olhar pro teu pé pra ver se tu tá de salto. Aí tem gente que é mais inconveniente ainda, que olha pra sua cara e fala, nossa, eu achei que você tava de salto. Você usa salto? Uso! Eu uso! E daí? Qual é o problema de eu estar usando um saltinho? Tá, eu não namoro com você. Entendeu? Menina, isso aí é uma das poucas que eu lembrei, porque eu te garanto que a lista é extensa. Amigas altas, acima de 1,75 já é grande, viu? Vocês podem estar conversando. Se não tem menos de 1,75, não vai estar participando dessa conversa. Me conta aqui as inconveniências que vocês já passaram na vida. Que tortura esse vídeo, mano. Eu querendo rir. Aí eu quero rir porque é muito engraçado ela falando, mas se eu rir, vai parecer que eu tô rindo do bullying que a pessoa sofreu em mim. Cara, como é que eu explico? Gente, como eu me segurei nesse vídeo, misericórdia. Essa daqui, ela é a Aurea.Kumaru, tá? Muito engraçada ela. Cara, amei, maravilhosa. Ela falou, ó, ela mesma falou 1,75. A partir de 1,75 a gente conversa, tá? Que é o tamanho que você pode acabar ouvindo alguns comentários. Agora, 1,72 a galera lá, 1,65 falando, gente, 1,65 não é que é baixa, não é que é alta. É que é média, literalmente um tamanho médio, entendeu? Que as pessoas não ficam olhando na rua, nem nada, nem estranho, nem fazem comentário quando te conhecem, entendeu? Então, é como ela disse, a partir de 1,75, chegando ali em 1,80, aí ela mesma falou, os homens começam a medir tamanho com você, pra ver se você tem mesmo esse tamanho, porque eles mesmos, né? Agora, quando eu falei pra vocês que eu ia comentar sobre os homens aqui, é totalmente o inverso, gente, cada vez mais alto, melhor. O homem, assim, cria um negócio nele quando ele tem uma altura menor, né? Muitos homens não se abatem, mas muitos homens não ligam e não vai se abater, entendeu? Vai pra luta, entendeu? Não tem medo, não. Mas, assim, eu conheço, assim, uns 2 ou 3 que, cara, o tamanho era um problema. Tamanho era um problema. Uma coisa que abate muito o homem, cara, é tamanho dele, a altura dele e cabelo. Os homens que estiverem aqui, por favor, coloca nos comentários se isso for verdade ou não. Isso aí é onde toca a autoestima do homem. Então, o que que acontece? O homem, cara, não que ele queira ter 3 metros de altura, não necessariamente, mas se é pra ele optar em ser mais baixo ou mais alto, ele sempre opta por ser mais alto. Por quê? N questões de como é tratado, o homem alto, até onde eu sei, ele não sofre bullying nem na escola. Me conta aqui. Normalmente o homem alto é o contrário, ele não sofre bullying, é o homem baixinho que sofre. Então o homem alto, ele... E a mulherada tudo fica de olho nele, né? A alta quer, a baixa quer, a de altura padrão, média, também quer.
ali não tem para ninguém, entendeu? Ali não tem para ninguém. E agora, quando é que eu tive contato com o universo de mulheres altas? A primeira vez que eu disse assim: "Nossa, mulher alta, ela tem uma outra questão, eu não sabia". Eu só fui descobrir adulta, gente, eu tinha 19, 20 anos. Eu fui viajar para o Rio de Janeiro com os meus amigos e a gente saiu com uma amiga nossa um pouquinho mais alta, gente, papo do que ela falou, em 75. Eu olhava para ela, sabia que ela era uma moça alta, mas ela não era alta a um ponto de rolar algum comentário. Nada. Tanto é que eu a conheci, nem teve comentário em relação à altura dela. Não era uma altura que chamasse atenção. Eu acredito que ela tinha ali 1,70 e pouco, 1,75, não sei. É uma moça alta, porém tá dentro. E, gente, a gente jovenzinha, tal, solteira, aí apareceu um grupo de meninos. Aí ela olhou pros meninos, aí ela falou assim, não. Muito baixinho pra mim, muito baixinho. Aí eu fiquei assim, baixinho? Pra mim, gente, eu sou baixinha. Homem alto, homem baixo. O homem baixo costuma ter entre a minha altura mais alto que eu. A grande maioria mais alto que eu. A mulher baixa, ela é igual ao homem alto. Não tem. Pra ultrapassar ele tá difícil, pra me ultrapassar também tá difícil, entendeu? A mulher baixa, no caso. Então, na hora que eu olhei pros rapazes, eu pensei, caramba, eu nem pensei na altura de ninguém, eu nem tinha. E assim, gente, foi um negócio, uma conversa breve e a gente foi viajar. Eu fiquei assim, nossa, eu nunca mais esqueci disso que ela falou, porque na minha cabeça, tipo, nem um segundo passou na minha cabeça a altura deles. Pois eu não esqueci mais do que ela falou e continuei sem pensar em altura, porque a altura normalmente não nessa questão do relacionamento com a mulher baixa, não. E aí eu disse, nossa, e no final ela casou com um homem baixinho, menor que ela, no caso, mas bem menor que ela. E tudo bem, porque o amor é isso, né, gente? Não tem nada a ver. Fala essas coisas na juventude, mas na hora de se apaixonar e casar, ninguém tá nem aí pra altura, não tá nem aí pra nada. É avassalador. Ser baixinha também é problema. Eu tenho 1,54. Menina, qual o problema? Acho a coisa mais linda. Eu acharia que essa menina tá querendo ser pique-me. Mas hoje em dia eu entendo o que ela quer dizer. As pessoas comentam toda hora. Sempre me odiei. Tinha uma prima que um dia falou que queria ser eu para ser modelo. Me lembrei que aquela fala dela foi um colapso tão grande para mim, porque todo dia eu via piadas. Eu tinha amigas baixas e tentava ficar na altura delas. Eu fiquei torta, eu fiz balé com 16 anos, isso deu muito com a minha coluna torta, isso acho que ajudou, né? Isso ajudou muito com a minha coluna torta. Eu tinha vergonha da altura, isso me entortava. Hoje eu me amo demais. Não me acho alta assim, mas quando uso um salto, fico uma diva. Hoje eu amo inclusive meus pés. Eu usava sapatos que davam calo. Gente, que pesado esse comentário. Ela tentava mudar tudo, ela tentava parecer mais baixa, isso acabava curvando ela. Ela tentava parecer mais baixa, tinha vergonha. Nossa, gente. É tristeza, tem que se amar nesse caso. Vamos se amar. Tenho 1,70 e detesto salto. Eu era chamada de vara de cutucar estrela. Não, gente, não rio dessas coisas. Mas quando ela falou da vara de cutucar, de pegar mamão, mano do céu, meu Deus do céu. Por que faz isso com a gente, cara? Meu apelido era girafa. Pensa num ódio. A de ser atleta é o auge. Poxa, sou alta, não sou anormal, não preciso ser atleta, modelo e afins, mas ser modelo e ser atleta e ser anormal, linda. Mas é isso, gente. Eu, bem mais velha, tive contato com o universo da mulher alta. O que acontece com ela, mas eu tive pouco contato. Eu não me recordo, na minha sala de aula, mulher alta sofrer tanto bullying assim. Mas, na verdade, sofre. Era eu que não prestava atenção. Eu não ficava prestando atenção que especificamente estavam falando da altura da moça. E assim, a mulher alta, ela ouve muitos comentários. E o homem, quando ele é muito baixinho, ele ouve comentários e acaba, às vezes, até sofrendo uma rejeição. Às vezes, não. Pelos vídeos aqui, a gente vê que o homem, ele tende a sofrer rejeição por parte de mulheres mais altas. Mas não de todas. Tanto é que eu vejo homem com mulher mais alta. Mas vocês entenderam. A maioria delas falando que queria homem mais alto que elas, né? Então, o que acontece com o homem baixinho? Mas agora me conta, você é alta, você é baixa, você já passou por alguma situação assim? Você já passou por situações que as pessoas ficam falando do seu tamanho toda hora? Você já passou por uma situação em que uma característica sua não era problema? Partiu a ser depois dos comentários? Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!